Então, gente, continuando. Aqui. Tá, as tecnologias. Vamos lá, então. Eu quero que vocês grifem agora o terceiro parágrafo que está aí no seu livro. Ó, quando a exposição solar, no terceiro parágrafo aí, quando a exposição solar não é suficiente e não ocorre a suplementação de vitamina D, crianças podem desenvolver o raquitismo em distúrbio de ossificação. O que tem a ver com isso, então? Irani, mas você está falando de cálcio, você está falando de vitamina D, como assim, né? A vitamina D, ela é essencial também para a formação dos ossos, mas ela só vai atuar nessa formação dos ossos juntamente com o cálcio. Então, sem o cálcio, a vitamina D não vai fazer o papel dela. Então, quando falta a vitamina D, o cálcio não vai conseguir, então, exercer a função dele, que é estabilizar esses ossos. A vitamina D, a gente adquire expondo ao sol, principalmente. Por quê? O sol não tem vitamina D, ele não tem vitamina. Mas os raios solares na nossa pele vai fazer com que desenvolva essa vitamina dentro do nosso corpo. Então, por isso que é bom as criancinhas tomar banho de sol, que a gente fala, né? Colocar elas no sol de manhãzinha, até 9 horas da manhã, para que o sol entre na pele dela e para que ela se fortaleça juntamente com os raios solares. As pessoas mais idosas, né? Todos nós precisamos. E hoje a gente vive um problema sério contra isso aí. Quando a gente vai para o sol, o que eles recomendam a gente fazer antes de ir para o sol, oitavo ano? Passar protetor. Passar protetor solar. Ué, mas se eu passo protetor solar, eu vou impedir que os raios solares entrem na minha pele. Olha o tanto que é contraditório. A gente precisa dos raios solares, mas eu não posso ficar me expondo sem proteção. Então, o que eles recomendam? A gente pegar de manhãzinha, que ele ainda está mais fraco, ou à tardezinha, ou então 11 horas, meio-dia, 1 hora, que fique 10 minutos apenas. Pronto. Aí a gente vai pegar essa vitamina D, e essa vitamina D vai fortalecer os nossos ossos e o crescimento ósseo vai acompanhar o crescimento do organismo, né? Vocês estão vendo nessa imagem que tem aqui no seu livro, como que fica quando a gente cresce com raquitismo. Como os ossos estão muito fracos, eles não conseguem sustentar todo o corpo. Então, por isso que a tendência é as pernas ficarem abertas, tortas, arqueadas, seja para dentro, seja para fora, né? Então, esse é o normal, porque os ossos não dão conta de crescer sustentando todo o corpo que precisa. Aí a tendência é ficar dessa forma aí, tá? No parágrafo de baixo que vocês grifaram, não precisa de grifar. Fala assim: nesses casos é comum que as crianças sintam dores nos ossos. Como esses se tornam menos rígidos, eles podem se curvar, fazendo as pernas ficarem arqueadas, o que pode ser visto na radiografia do lado. Então, quando você vê um adulto com as pernas desse jeito, provavelmente esse adulto teve um raquitismo e vai viver a vida inteira assim. Ah, Irani, se eu colocar um aparelho, se eu tentar consertar, o problema dessas pernas arqueadas é que os ossos ficaram fracos. Então, eles não vão conseguir melhorar da noite para o dia. Então, muitas vezes, quando a gente vê assim, bem abertas ou bem tortas, né? Provavelmente foi falta de vitamina D, foi falta de cálcio no início da formação dessa pessoa. Eu quero que você grifa aqui agora esse último parágrafo. O raquitismo é tratado com suplemento de cálcio e de vitamina D. Algumas crianças podem ter determinadas deformidades ósseas permanentes como resultado dessa doença.
Quando os pais descobrem o início dessa deformidade aqui, bem bebezinho, bem pequenininho, ainda tem recurso. Aí os médicos vão entrar com suplemento, vão fazer fisioterapia, aí o recurso é maior e as consequências são, às vezes, mínimas. Mas quando não, e deixa a criança crescer dessa forma, aí pronto, aí não tem recurso mais, vai ficar desse jeito mesmo, tá? Com as pernas dessa forma. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o raquitismo? Quando a gente precisa dessa vitamina D e não se expõe ao sol, a gente precisa de suplementar essa vitamina. Se você olhar na sua casa, às vezes os seus pais tomam, alguém de vocês já tomam a vitamina D em cápsula? Eu. Pois é. A minha mãe toma vitamina D, vitamina C, um monte de vitamina lá. Então, por quê? O nosso organismo, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai envelhecendo, ele vai tendo dificuldade também em trabalhar isso aí. Então, aí a gente vai suplementar, né, com medicação. E outra, dois detalhes. O primeiro, igual eu falei para vocês, para a gente ir para o sol, eles recomendam que a gente de manhã, hora que levanta, que faz a nossa higiene, já passa o protetor solar. Tem alguém aí na sala que faz isso? E já passa o protetor solar de manhã? Seja no rosto, seja nos braços. Talvez, vou pedir no rosto primeiro. Ninguém? Eu não, tô em casa 24 horas. Mas vamos pensar, João Pedro, em outra situação que a gente não estaria em casa 24 horas, normal, indo para o clube, indo jogar bola, indo para a escola. Alguém tem o hábito de passar o protetor solar? Não? Pois é. E aí, então é mais fácil você pegar essa vitamina D. Mas quem tem o hábito, que tem gente que já tem o hábito, já levanta, já faz a sua higiene e já passa o protetor solar. Então, quem tem o hábito de passar o protetor solar tem dificuldade em ter a vitamina D. Porque o que o protetor faz? Ele faz uma camada selante na nossa pele e não deixa os raios solares chegar. Então, a gente vai ter dificuldade. E outra coisa, nós não trabalhamos no sol, a gente fica mais em casa, anda de carro. A nossa exposição ao sol, ela não é tão grandiosa, né? E aí, então, tudo isso dificulta a gente obter essa vitamina D. Por isso, então, de vez em quando a gente pode fazer um exame de sangue, o médico vai pedir a vitamina D, e vai vir um resultado. Se ela estiver bem abaixo, ele já vai recomendar o suplemento para a gente tomar essa vitamina D. Se ela tiver um pouquinho só, ele vai recomendar a gente buscar mais um pouquinho de sol, né? E se tiver normal, sem problemas. Mas eu falo para vocês que hoje a maioria das pessoas estão com baixa quantidade de vitamina D. Aqui, ó, para refletir. Vamos dar uma olhada nesse para refletir aqui. Há algumas décadas, a prevalência do raquitismo se dava somente em regiões temperadas devido à baixa incidência solar. Então, nessas regiões mais temperadas, nos polos, né? Isso aqui é muito comum acontecer, porque onde eles não têm sol direito, eles têm. No entanto, recentemente, vários estudos têm observado casos de raquitismo em cidades altamente industrializadas, nas regiões tropicais, com alta incidência de luz solar. O que estaria acontecendo nessas regiões para que haja casos de raquitismo, mesmo com alta incidência de luz solar? O que vocês acham? Por que pessoas que moram em regiões com muito sol podem estar tendo raquitismo? O que está levando a esse problema? Por não ter muita exposição ao sol, por suas atividades não estar exposto, sempre estar protegido, alguma coisa assim. É verdade. Moram, né, nas cidades que igual nós moramos num país com muito sol.
a nossa região, né, para cima, a da nossa região para baixo, caminhando para o sul, pode acontecer por causa do frio, menos exposição, mas na época do calor do verão é normal. Então, o que leva a crer isso aí, como eu, como você, como outros, é que nós não estamos ficando no sol da forma correta, no tempo correto para pegar essa vitamina D. E aí a gente vai pegar isso como suplementação, tá? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum outro comentário? Seguindo aí, a gente tem uma outra doença séria, osteoporose. Essa doença é doença de adulto. Dificilmente uma criança vai ter osteoporose. Dificilmente. Então, adulto é que vai ter essa doença porque ela se caracteriza, eu quero que você grife aí a primeira frase, se caracteriza pela baixa densidade óssea, ou seja, os ossos se tornam menos rígidos e menos resistentes, geralmente em decorrência da perda de cálcio. Grifa até aqui, até perda de cálcio, que eu quero que vocês grifem. Isso ocorre geralmente em idosos? Isso, com o passar da idade, pode acontecer. Por quê? Eu falei para vocês no início que o cálcio ele tem que ficar no sangue, ele tem que ficar nos músculos e ele tem que ficar nos ossos. 3 locais. Então, penso vocês, o nosso organismo ele tem que ser bem inteligente para ele repartir esse cálcio nesses três setores. Vamos supor que está faltando cálcio no sangue. A gente está ingerindo pouco cálcio e está faltando cálcio no sangue. O que acontece? O sangue, ao passar pelos ossos, literalmente pega o cálcio dos ossos e traz para o sangue. E aí o que acontece? O osso vai ficar sem o cálcio. Vamos supor que está faltando cálcio para os músculos, a contração muscular precisa de cálcio. Você movimenta o seu músculo o tempo todo, precisa de cálcio. Se você não está ingerindo cálcio na quantidade suficiente, o que vai acontecer? O sangue vai passar pelos ossos e vai roubar o cálcio e trazer para ele. E isso vai trazendo um problema, porque aí os ossos vão ficando todo furadinho. Porque vai tirando, é igual você tentar tirar um tijolo de uma parede, vai ficando os buracos. Então, à medida que vai tirando o cálcio dos ossos, vai ficando, então, esburacado. E aí, o que vai acontecer, então? Qualquer coisinha, a gente quebra, a gente machuca, a gente estraga os nossos ossos, tá? Então, aí a gente vai ter esse problema. Por isso que, com o passar da idade, isso é muito comum. Por quê? À medida que a gente vai envelhecendo, nosso corpo vai trabalhando mais devagar. É igual uma máquina quando vai envelhecendo. Uma máquina, quando está velha, ela não trabalha, né? Igual está no início, ela faz aquele barulho todo, ela estraga, ela vai devagar, uma hora liga, outra hora não liga, que é a peleja. E a gente, quando vai envelhecendo, vai acontecendo semelhante. Nosso corpo não tem mais aquela mesma agilidade, tá absorvendo cálcio, tá distribuindo cálcio na mesma intensidade. Então, ele vai trabalhando bem devagar. Nesse trabalhar bem devagar, o sangue pode estar pegando o cálcio dos ossos. Aí vocês podem estar pensando, mas e se eu adquirir bastante cálcio na minha alimentação? O que vocês acham? Vai acontecer um processo da mesma forma, ou se uma pessoa de 70 anos, por exemplo, 80, adquirir bastante cálcio na alimentação deles. Vocês acham que aí pode evitar que eles não tenham a osteoporose? Será que dá certo assim? Nas pessoas idosas, por mais que elas tomem, por mais que elas ingerem bastante cálcio, o organismo delas não vão conseguir absorver na intensidade que precisa. É como se, por exemplo, uma pessoa de 80 anos tomasse aí 1 litro de leite, o organismo dela vai conseguir absorver 1 xícara. Então, por isso que com o passar da idade, quase todas as pessoas tendem a ter osteoporose.
Por mais que adquire esse cálcio, por mais que tenha uma alimentação adequada, o organismo não consegue absorver, tá? Por isso que é comum a pessoa velha fraturar com constância. Então, às vezes, a pessoa vai andando e ela pisa mais forte, ela pisa em falso e quebra a perna. Por quê? O osso já está fraco, ele já está todo furadinho, já está todo, né, precisando dessa fortaleza que é o cálcio e não tem, tá? Então, é muito comum isso acontecer, tá? Eu quero que você grife essa frase aqui, ó. O osso é constantemente desconstruído e reconstruído na mesma taxa. Numa pessoa saudável, então, da mesma forma que o osso, o cálcio tira, o sangue tira o cálcio dos ossos, ele leva o cálcio. Então, não traz problema. Da mesma forma que ele tira, ele repõe, sem problemas nenhum, tá? Agora, continua aí. No entanto, pessoa com osteoporose, o osso é desconstruído mais rápido do que a capacidade do organismo de reconstruir. Então, numa pessoa que tem osteoporose, a destruição do osso é mais rápida do que a reconstituição. Então, por isso que demora a repor esse cálcio, né? Demora o organismo a absorver. E a pessoa, então, tem que ter cuidado. Pessoa que está aí de mais de idade tem que ter cuidado com calçado, com tapetes, com piso, né? Com locais irregulares, para poder fazer uma caminhada, por exemplo. Uma pessoa mais idosa não pode caminhar num local cheio de buracos, cheio de pedras, cheio de, né? Isso é um perigo. Então, tem que saber usar o calçado certo para não escorregar, para manter firme o pé, saber onde anda, como que anda, para evitar isso daí. Porque um tombo, uma queda, uma fratura numa pessoa de 80, de 90 anos é complicado. Então, muitas vezes nem recupera direito, o organismo não dá conta mais de reconstruir aquilo que está sendo perdido, tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Aí ele fala, no último parágrafo dessa página, ele fala de nós mulheres, né? As mulheres, com o passar da idade, elas passam por um processo, que depois a gente vai estudar com detalhe, que chama menopausa, que é o processo que a mulher deixa de ser fértil, vai perdendo toda a sua fertilidade, né? Ela não pode mais engravidar, ela não menstrua, então ela vai perdendo a fertilidade dela. Então, nesse processo, há como é que eu vou falar para vocês? Há uma competição hormonal, uma troca hormonal no organismo muito forte. E nesse problema hormonal, a tendência a ter osteoporose. A tendência aos hormônios, né, nesse descontrole hormonal, os hormônios retirar esse cálcio dos ossos para transformar isso aí em outra situação. Então, é muito comum mulheres a partir de 40 anos já pode iniciar a osteoporose. Mas então o que tem que fazer? Tem que fazer, ir ao médico, vai fazer os exames, e se realmente estiver constatando essa situação, vai entrar com medicação, né? Tomar o cálcio, tomar a medicação adequada para evitar que tenha a osteoporose. Homens também têm, né? A idade chega para todo mundo, chega para mulher, chega para homem, homem também tem. Só que como os ossos masculinos são mais fortes do que os femininos, e o homem não tem todo esse descontrole hormonal que a mulher tem, então nos homens isso é com menor intensidade e é com mais idade. Por exemplo, uma mulher com 50 anos, ela pode ter osteoporose. Um homem com 50 anos não é normal que ele tenha osteoporose, tá? Então ele vai ter com 70, com 80, é normal. E uma mulher com 70 e 80, ela já pode ter passado, já pode estar, né, com osteoporose há muito tempo, tá? Tem cura? Tem tratamento. Dificilmente uma pessoa tem osteoporose e ela vai conseguir repor isso aí, a não ser que seja bem no início,
e ela toma a medicação correta, faz o que tem que ser feito de forma correta, aí sim, aí pode reverter o caso. Mas não é comum que isso aconteça no meio de nós, tá? A reversão é mínima desta osteoporose. E terminando aí na página 61, você tem as imagens aí mostrando, né, da pessoa com os ossos normais e a pessoa com osteoporose. A gente vê que a coluna não aguenta, né, os ossos vão enfraquecendo, não suportam o peso e vai entrando um monte de deformidades. Eu quero que você grifa na página 61 a última frase abaixo dessa figura. É relativamente comum observarmos essa mudança na postura e também na altura em pessoas mais velhas. Talvez seja, vocês têm caso na sua família aí de pessoas mais velhas que vão encolhendo, que vão encurvando e vão ficando pequenininho. E vocês às vezes gostam até de brincar, né? Vovó, vovô tá menor do que eu, né? Ou tá do meu tamanho. Vocês têm algum caso assim em família? Da vovó, do vovô está menor do que vocês, né? Ou está do tamanho de vocês, está bem encurvadinho, bem, né? Encurvado, bem baixinho. Então, a osteoporose vai atingindo e vai modificando a postura, a vida das pessoas. 8º ano, terminando então a distrofia muscular. Eu quero que você grife aí. As distrofias musculares são grupos de doença hereditária progressiva que afeta o tecido muscular, causando consequente enfraquecimento. Isso aqui é uma coisa grave, uma coisa séria. Não tem cura. Você viu falando que ela é hereditária e progressiva. Então, ela vai só aumentando, onde a pessoa vai perdendo toda a força, toda a capacidade de contrair, toda a força muscular. Aí ela começa dificultando os seus movimentos, depois ela perde a capacidade de andar e depois ela fica numa cama até falecer. Porque coração é músculo, pulmão tem músculo, né? Intestino é músculo, então vai paralisando, vai dando uma fraqueza muscular em todo sentido, não só no músculo esquelético, mas interno, onde isso vai parar um dia e levando à morte da pessoa. Então essa distrofia, ela não tem idade para ela começar. Se ela for hereditária, a maioria dos casos é hereditário, então pode começar com 20, com 30, 40, né? Então, ela não tem idade para poder manifestar, no caso aí da família, tá certo? Então, pode, caso que tenha esse fator hereditário para distrofia, a pessoa, então, tem que se cuidar e já ir prevenindo para amenizar os sintomas. Aí fala, né, os portadores desse distúrbio apresentam dificuldades para locomover e ao longo do tempo, né, vai paralisando toda a parte interna, a parte respiratória, cardíaca, até dar uma parada, infelizmente. Grifa aí a última frase. Todas as doenças desse tipo afetam os músculos, mas a musculatura rígida, mas a musculatura atingida e a velocidade da degeneração depende do tipo de distrofia muscular progressiva. Então, depende de qual tipo, depende de como atacou, né? Então, isso é muito relativo na vida da pessoa. Pega aí a página 62. Terminando, ele cita um caso aí dessa distrofia, né, do Kenny. As mães não afetadas podem gerar filhos afetados. Eu quero que você grife o último parágrafo para a gente terminar. Não há cura para a doença e o tratamento se baseia em controlar os sintomas.
Para isso, são utilizados medicamentos, sessões de fisioterapia, aparelhos ortopédicos como cinta, cadeira de rodas, né? E até para respiração artificial. A expectativa de vida para os afetados pela distrofia é por volta de 18 a 25 anos. E o óbito acontece pelo comprometimento da musculatura cardíaca e respiratória. 8º ano, alguma pergunta? Eu quero então deixar agora vocês, o horário já está terminando, para o próximo horário, eu quero que vocês façam agora a questão 26 da página 62. Pega seu caderno, faça a questão 26 da página 62. Qual o número? Número 26 da página 62. Só o 26, que o nosso tempo está acabando. Depois a gente vai fazendo as outras. Professora, é só a 26? Sim, só 26 agora. Depois, no outro horário, eu quero ver pela câmera a sua resposta. Professora, Oi. a minha chamada tinha travado, eu não estava escutando nem vendo nada. O que você pediu pra gente fazer? Tá, vou retornar então. Eu quero que você faça a questão 26 da página 62. Tá bom, obrigada. Por nada. E no outro horário, eu vou fazendo a chamada e vou pedindo vocês para estar me mostrando essa questão, tá?